O que começou como jantares ocasionais rapidamente se transformou em encontros diários. Gabriel e eu nos tornamos inseparáveis. Ele me mostrou sua cidade, a mesma cidade onde eu havia vivido por décadas, através de novos olhos. Levou-me a galerias de arte escondidas, cafeterias secretas, parques que eu nunca havia notado. Ele fotografava tudo, especialmente a mim. Seu telefone estava cheio de imagens minhas, rindo em uma fonte, provando gelato pela primeira vez, dançando sozinha na chuva enquanto esperávamos o carro. Imagens espontâneas, naturais, cheias de vida. Você é a minha musa, ele dizia, minha inspiração. Eu, que havia me sentido invisível por tanto tempo, agora era vista demais e adorava cada segundo. Nossa primeira noite juntos aconteceu 3 semanas após o primeiro beijo. Eu estava nervosa, absurdamente nervosa. Só havia estado com um homem em toda a minha vida. E se eu não soubesse como ser com outra pessoa? E se meu corpo, marcado pela idade e pela maternidade, o decepcionasse? Gabriel percebeu minha tensão enquanto estávamos em seu apartamento. O vinho pela metade, a conversa diminuindo, a eletricidade entre nós impossível de ignorar. Ei, ele disse suavemente, tomando minha mão. Não precisamos fazer nada que você não queira. Não é que eu não queira, eu disse rapidamente. É que eu só estive com uma pessoa. E faz tanto tempo e eu não sei se ainda sei como ser com outra pessoa. Ele me puxou para perto, suas mãos enquadrando o meu rosto. Helena, não existe jeito certo ou errado. Existe apenas nós, apenas isso. Ele beijou minha testa. Apenas você, minha bochecha, sendo você, meus lábios, tão suavemente que meu coração doeu. E então ele me mostrou. Me mostrou como poderia ser, como deveria ser. Ele fez amor comigo, não feito casualmente, não aquela coisa mecânica e rápida que eu havia conhecido, mas amor, verdadeiro, presente, apaixonado. Ele conhecia cada centímetro do meu corpo melhor do que eu mesma. Beijou minhas cicatrizes de cesárea com reverência. Traçou as marcas da idade em minha pele como se fossem arte. Sussurrou em meu ouvido quão linda eu era, o quão perfeita, o quão desejada. E pela primeira vez na minha vida, eu acreditei. Choramos depois, ambos. Ele segurou meu rosto entre suas mãos e limpou minhas lágrimas com seus polegares. Por que você está chorando? Ele perguntou suavemente. Porque eu não sabia que poderia ser assim. Não sabia que eu poderia me sentir assim. Assim como? Viva! Ele me puxou para o seu peito. E ficamos assim, entrelaçados, nossos corações batendo juntos, e eu soube que algo havia mudado irrevogavelmente dentro de mim. Os meses seguintes foram um turbilhão. Gabriel me apresentou ao seu mundo, artistas, músicos, fotógrafos, pessoas apaixonadas, intensas, vivas. Eu que havia passado décadas em jantares corporativos entediantes com os colegas de Roberto, agora me via discutindo a arte até a madrugada, rindo até doer a barriga, dançando em partas improvisadas. Você está diferente, mãe, Carol comentou durante um dos nossos almoços mensais. Mas, radiante. Eu estava diferente. Eu estava apaixonada. Gabriel era diferente de qualquer pessoa que eu já havia conhecido. Ele era intenso, emocionalmente, fisicamente, em tudo. Quando estava comigo, eu era o centro do seu universo. Ele me mandava mensagens durante o dia dizendo quanto sentia minha falta, aparecia em casa com flores selvagens que colheu na estrada, compunha playlists de músicas que o faziam pensar em mim. Você é viciante, ele dizia, beijando meu pescoço. Não consigo ter o suficiente. E eu não conseguia ter o suficiente dele. Pela primeira vez entendia o que significava desejo ardente. Acordava com pensamentos dele. Dormia sonhando com o seu toque. Minha pele ansiava pela dele. Mas não era só físico. Era tudo. A maneira como ele olhava para mim, como me ouvia, como me desafiava a ser mais corajosa, mais autêntica, mais eu. Faça o curso de fotografia que você sempre quis, ele me encorajou quando mencionei casualmente um sonho antigo. Escreva aquele livro.
Viaje sozinha, faça tudo o que você sempre teve medo de fazer. E eu fiz. Matriculei-me em um curso de fotografia, comecei a escrever de novo, algo que abandonei décadas atrás, até comecei a planejar uma viagem sozinha para a Europa, algo impensável para a Helena de antes. Roberto soube de Gabriel. Claro que soube. Carol, com sua honestidade brutal, contou a ele. E ele, surpreendentemente, ligou. Um fotógrafo? Helena, seja sensata. Ele é uma criança. O que vocês possivelmente têm em comum? Ele me vê, Roberto. Realmente me vê. Algo que você nunca fez. O silêncio do outro lado da linha foi longo. Depois, você vai se machucar. Ele é jovem, vai te deixar eventualmente por alguém da idade dele, é assim que essas coisas funcionam. Talvez, eu admiti. Mas pelo menos eu estou vivendo, estou sentindo, estou viva, o que é mais do que posso dizer sobre os últimos 15 anos do nosso maridal. Desliguei, antes que ele pudesse responder. O primeiro ano com Gabriel foi uma montanha-russa emocionante. Ele me levou para lugares que eu nunca imaginei ir. Não apenas geograficamente, embora tenhamos viajado bastante, mas emocionalmente, espiritualmente. Fomos para a praia em uma segunda-feira qualquer porque ele acordou querendo ouvir o mar. Fizemos amor sob as estrelas em um acampamento improvisado. Assistimos o nascer do sol do topo de uma montanha depois de dirigir a noite toda, apenas porque ele disse que queria ver meu rosto iluminado pela primeira luz do dia. Você está documentando minha vida inteira, eu ria enquanto ele me fotografava constantemente. Estou documentando nossa vida, ele corrigia. Cada momento, para quando formos velhos e cinzentos e quiser se lembrar de quando éramos jovens e apaixonados. Gabriel, eu já sou velha e cinzenta, eu brincava. Você não é nada disso, ele dizia com seriedade. Você é atemporal, você é eterna e você é minha. Conheci seus amigos. Eles eram todos jovens, na maioria mais novos que meus próprios filhos, mas me aceitaram sem hesitação. Não viam a diferença de idade, viam apenas nós. Vocês dois são gols, disse Mariana, uma artista plástica amiga de Gabriel. A energia que vocês têm é rara, é real. Mas nem tudo era perfeito. Havia momentos de insegurança, momentos em que eu via Gabriel conversando com mulheres da idade dele, bonitas, descomplicadas, sem o peso de um casamento falhado e filhos adultos, e me perguntava o que ele via em mim. Você tá quieta? Ele percebeu uma noite, depois de voltarmos de uma festa onde ele havia conversado longamente com uma fotógrafa de 28 anos, linda, talentosa, interessada nele de uma forma que eu reconheci imediatamente. Tô bem, menti. Ele parou o carro no acostamento. Virou-se para mim, seus olhos sérios na penumbra. Não faça isso, ele disse. Não se compare com outras pessoas. Não invente histórias na sua cabeça. Ela é linda e jovem, e vocês claramente têm muito em comum. Helena, ele pegou o meu rosto entre as mãos. Eu não quero linda e jovem. Eu quero você. Você com toda a sua profundidade, sua experiência, sua sabedoria, que me desafia, que me vê além do meu trabalho, que me faz querer ser melhor. Você entende isso? Eu tô tentando. Então tente mais, porque eu não vou a lugar nenhum. Eu escolho você. Todos os dias, eu escolho você. E ele escolheu. Repetidamente. Em grandes gestos e pequenos momentos. No modo como a minha escova de dentes apareceu no banheiro dele, no modo como ele memorizou como eu gostava do meu chá, no modo como ele segurava a minha mão em público, orgulhoso, nunca escondendo. Nosso primeiro aniversário de relacionamento foi mágico. Gabriel planejou tudo secretamente. Me levou vendada para o mesmo estúdio onde nos conhecemos, mas ele o tinha transformado. Havia velas por toda a parte, flores, centenas delas, e na parede, projetadas em tamanho gigante, estavam todas as fotos que ele havia tirado de mim ao longo do ano. Eu chorei vendo aquela cronologia visual da minha transformação. A mulher nervosa e insegura do primeiro ensaio,
Depois, fotos de mim rindo, dançando, sendo livre. Fotos íntimas de manhãs preguiçosas, fotos de aventuras, fotos que capturavam não apenas a minha imagem, mas a minha alma. Isso é você, ele sussurrou no meu ouvido, seus braços ao redor da minha cintura. Isso é o que eu vejo. Isso é o que você se tornou. O que nós nos tornamos, corrigi. Ele me virou para encará-lo e havia lágrimas nos olhos dele também. Eu te amo, Helena. Sei que é cedo, que é intenso, mas eu te amo. Cada parte de você, cada momento com você, cada futuro que posso imaginar tem você nele. Meu coração explodiu. Eu também te amo, tanto que assusta. Fizemos amor ali mesmo, cercados das imagens da nossa história, e foi perfeito. O segundo ano foi diferente, ainda intenso, ainda apaixonado, mas diferente. A realidade começou a infiltrar nosso mundo de fantasia. O trabalho de Gabriel começou a decolar de forma extraordinária. Uma revista internacional publicou seu trabalho. Convites para exposições começaram a chegar. Ele precisava viajar mais, estar ausente com mais frequência. Vem comigo, ele implorava toda vez, para Paris, para Nova York, para onde quer que seja. E às vezes eu ia, mas não sempre. Eu havia começado meu próprio projeto fotográfico, um livro documentando mulheres acima de 50 redescobrindo sua feminilidade. Tinha compromissos, minhas próprias ambições, finalmente. As ausências eram difíceis. Videochamadas não eram o mesmo que seu toque. Mensagens não substituíam seu abraço. E lentamente, quase imperceptivelmente, começamos a brigar. Brigas pequenas no início, sobre horários, sobre planos cancelados, sobre mal-entendidos, mas depois sobre coisas maiores, sobre o futuro, sobre o que queríamos, sobre quem éramos quando não estávamos perdidos um no outro. Você está se afastando de mim, ele acusou uma noite depois de eu ter recusado ir com ele para um festival de fotografia em Barcelona. Não estão me afastando, estão me encontrando. Você me ensinou a fazer isso, lembra? Eu te ensinei a ser você, não a me deixar de fora. Gabriel, eu não posso largar a minha vida inteira toda vez que você viaja. Eu tenho meu projeto fotográfico, tenho meus próprios sonhos agora. Ele ficou em silêncio e vi algo nos seus olhos que me assustou. Mágoa, decepção. Eu achei que eu era parte dos seus sonhos. Você é, insisti. Mas não é o sonho inteiro, não pode ser. Isso não seria saudável para nenhum de nós. Mas, para Gabriel, que amava com uma intensidade avassaladora, não ser o sonho inteiro parecia ser não ser o suficiente. As coisas ficaram tensas. Ainda nos amávamos, desesperadamente, mas havia uma fricção nova, uma consciência crescente de que talvez fôssemos incompatíveis de formas que o desejo havia mascarado. Ele queria tudo de mim, minha atenção total, minha presença constante, minha devoção absoluta. E eu, que havia passado décadas dando tudo de mim para outro homem até não sobrar nada, não podia fazer isso de novo, não queria. Você está sendo egoísta, ele disse durante uma briga particularmente feia depois que eu cancelei uma viagem de última hora porque minha filha precisava de mim. Egoísta? Minha voz subiu. Porque tenho uma família, porque tenho responsabilidades além de você. Eu estou completamente comprometida com você, mas eu também existo fora desse relacionamento. Isso não deveria ser uma ameaça. Não é uma ameaça, é só... Eu sinto a sua falta, o tempo todo, e quando estamos juntos, sinto que você também está mente em outro lugar. E talvez ele estivesse certo, talvez eu tivesse me protegendo, mantendo parte de mim guardada porque tinha medo de me perder novamente, medo de me entregar completamente e depois descobrir que não era suficiente, de novo. Tentamos aconselhamento de casais. O terapeuta nos desafiou a olhar nossos padrões. Gabriel reconheceu sua tendência à intensidade que sufocava. Eu reconheci a minha tendência a me fechar quando me sentia vulnerável. Trabalhamos nisso. Deus, como trabalhamos!
Tivemos conversas difíceis e honestas, estabelecemos limites, encontramos compromissos e, por um tempo, parecia funcionar. Houve momentos lindos naquele segundo ano, momentos que eu guardaria para sempre. Como quando Gabriel finalmente conheceu meus filhos. Eu estava aterrorizada, mas ele os conquistou imediatamente. Carol o adorou, disse que ele me fazia brilhar de uma maneira que ela nunca havia visto. Mateus foi mais cauteloso, mas eventualmente admitiu que Gabriel era gente boa e que qualquer um que fizesse sua mãe feliz tinha sua aprovação. Ou quando terminei meu livro fotográfico e Gabriel organizou uma exposição surpresa para mim. Ele convidou todos, amigos, família, até algumas das mulheres que eu havia fotografado. Ver meu trabalho exposto daquela forma, ver as pessoas reagindo às histórias que eu havia capturado, foi um dos momentos mais orgulhosos da minha vida. Você é uma artista, Gabriel sussurrou em meu ouvido durante a abertura, seu orgulho palpável. Uma verdadeira artista. E eu tenho tanto orgulho de você. Ou aquele fim de semana que fugimos para uma cabana na montanha, sem telefone e sem internet, apenas nós. Fizemos amor, conversamos por horas, cozinhamos juntos, dançamos na sala ao som de velhos vinis que encontramos. Foi como voltar ao começo, quando tudo era novo e mágico e simples. Eu quero isso para sempre, ele disse, me segurando enquanto assistíamos às estrelas da varanda. Você e eu, assim. Eu também, sussurrei, e quis dizer isso, realmente quis. Ou na noite do meu 52º aniversário, quando ele recriou o nosso primeiro jantar. Mesmo restaurante, mesma mesa, mesma vela. Mas dessa vez, quando o jantar terminou, ele se ajoelhou. Meu coração parou. Helena? Ele começou, sua voz tremendo de emoção. Esses 2 anos com você foram os mais intensos, desafiadores, lindos e transformadores da minha vida. Você me mudou, me fez melhor, e eu não quero imaginar minha vida sem você. Ele tirou uma pequena caixa do bolso. Dentro havia um anel, simples, elegante, perfeito. Case comigo. Não porque precisamos, não porque faz sentido, mas porque eu te amo e quero construir uma vida contigo. Uma vida real, complicada, imperfeita, mas nossa. Olhei para aquele homem. Esse homem lindo, intenso, apaixonado que havia me virado o mundo de cabeça para baixo e senti tudo. Amor, medo, desejo, pânico, esperança, dúvida. Gabriel, você não precisa responder agora, ele disse rapidamente, vendo minha hesitação. Pense sobre isso, apenas pense sobre nós, sobre o que construímos, sobre o que poderíamos ter. Eu peguei sua mão e o puxei para cima. Me dá um tempo, sussurrei. Por favor. Ele assentiu, embora pudesse ver a decepção em seus olhos. Todo o tempo que você precisar. Mas o tempo foi exatamente o que não tínhamos. Levei o anel para casa naquela noite. Coloquei-o na mesa de cabeceira e fiquei olhando para ele até o sol nascer. Gabriel não pressionou, não pediu resposta. Mas havia uma tensão entre nós agora, uma pergunta não respondida pairando sobre cada interação. Eu queria dizer sim. Parte de mim queria, mas outra parte, a parte que havia sido esmagada em um casamento que a diminuiu, tinha medo. Tanto medo. Você ama ele? Minha terapeuta perguntou. Com cada célula do meu corpo, respondi sem hesitação. Então, qual é o medo? E se eu me perder de novo? E se casar significar voltar a ser aquela mulher que desaparece? E se a intensidade dele me consumir? E se não significar nada disso? E se for apenas 2 adultos escolhendo construir uma vida juntos? Mas eu não sabia como fazer isso. Não sabia como me entregar sem me perder.
Não sabia como amar sem me dissolver. As semanas passaram. Gabriel recebeu uma oferta para trabalhar num projeto em Londres por 6 meses. Uma oportunidade enorme que mudaria sua carreira. Ele queria que eu fosse com ele. Podemos morar lá juntos, ele disse, seus olhos brilhando. Você pode trabalhar no seu próximo livro, podemos explorar a cidade juntos, começar esse novo capítulo. 6 meses é muito tempo. Eu disse lentamente. Exatamente. É por isso que quero você comigo. Por favor, Helena, venha comigo. Olhei para esse homem que eu amava e vi nosso futuro se desdobrando, e pela primeira vez, em vez de excitação, senti claustrofobia. Eu não posso, disse finalmente. Meu projeto está decolando aqui. Tenho compromissos, exposições marcadas. Não posso simplesmente largar tudo e ir. Você pode, você só não quer. O silêncio entre nós foi pesado. Isso não é justo, disse eu. Você está me pedindo para escolher entre a minha vida e você, e isso não deveria ser uma escolha. Eu não estou pedindo para você escolher, eu estou pedindo para você fazer a sua vida comigo, para você me deixar fazer parte dela de verdade, não apenas quando for conveniente. Conveniente? Minha voz subiu. Você acha que isso tem sido conveniente? Eu reestruturei a minha inteira vida ao seu redor, mudei quem eu sou para te acomodar. E eu não pedi isso. Eu nunca pedi para você mudar. Eu te queria exatamente como você era. Mas você quer mais. Sempre quer mais. Mais tempo, mais atenção, mais de mim. E eu não sei se tenho mais para dar. As palavras ficaram no ar entre nós, verdadeiras e cortantes como vidro. Então, talvez, Gabriel disse lentamente, cada palavra parecendo-o custar-lhe. Talvez a gente não seja o que eu pensava que éramos. Meu coração se despedaçou. Gabriel! Não. Ele levantou a mão, lágrimas brilhando em seus olhos. Eu entendo. Você não está pronta. Talvez nunca esteja. E eu não posso continuar esperando que você esteja. O que você está dizendo? Eu estou dizendo que eu te amo demais para ficar num relacionamento onde eu sempre vou estar querendo mais do que você pode dar. Isso não é justo para nenhum de nós. Então é isso? Você vai para Londres e nós terminamos? Ele se aproximou, colocou as mãos no meu rosto e me beijou. Um beijo cheio de amor e dor e despedida. Eu quero que você venha comigo, ele sussurrou contra os meus lábios. Mas eu entendo se você não puder. Eu realmente entendo. E se eu não for? Ele não respondeu. Não precisava. Ambos sabíamos. Passei as próximas semanas em agonia. Gabriel preparava sua viagem. Eu fingia que estava tudo bem. Mas nada estava bem. Carol veio me visitar e me encontrou chorando na cozinha. O anel ainda na caixa, ainda sem resposta. Mãe, o que está acontecendo? Contei tudo. O pedido de casamento, Londres, a escolha impossível. Então escolha, ela disse simplesmente. Não é tão simples. Mas você ama ele? Sim. E ele te faz feliz? Sim, mas também me assusta. A intensidade dele, a necessidade. E se eu for e me perder? E se acontecer tudo de novo? Carol pegou minhas mãos. Mãe, você não é a mesma mulher que casou com o papai. Você cresceu, mudou, e Gabriel não é o papai. Ele te vê, ele te valoriza, ele te ama por quem você é, não por quem ele quer que você seja. Mas eu finalmente encontrei quem eu sou sozinha. Finalmente tenho minha própria vida, meus próprios sonhos. E se ir com ele significar desistir disso? E se significar expandir isso? E se significar ter tudo? Seu trabalho, seu amor, sua vida, apenas em outro lugar por alguns meses? Ela fez soar tão simples, mas nada sobre isso parecia simples. 3 dias antes de Gabriel partir, ele apareceu na minha porta tarde da noite. Ele parecia exausto, emocionalmente esgotado. Eu não posso ir sem resolver isso. Não posso ir com essa incerteza entre nós. Deixei-o entrar. Sentamos no sofá,
O mesmo sofá onde havíamos passado inúmeras noites entrelaçados, planejando futuros que agora pareciam impossíveis. Eu te amo, Helena, ele começou. E sei que você me ama, mas eu preciso saber, existe um futuro para nós? Um futuro real? Não apenas esse limbo onde estamos presos? Eu não sei, admiti, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Eu quero que exista, mas estou com tanto medo. De quê? De mim? De me perder. De novo. De me tornar o que outra pessoa precisa até não saber mais quem eu sou. Ele me puxou para perto. Eu nunca pediria isso de você. Nunca. Eu me apaixonei pela Helena, forte, independente e desafiadora. Eu não quero mudar você. Quero crescer com você. Mas você quer tanto. Todo o meu tempo, toda a minha atenção. E eu amo isso e odeio isso ao mesmo tempo, porque me lembra de como eu costumava desaparecer. Então me ajuda a entender isso. Me ajuda a entender o que você precisa e vamos descobrir juntos, mas não me afaste. Por favor, não me afaste. Olhei para os olhos dele, aqueles olhos lindos que me viam tão claramente, e senti meu coração se partir. Eu não sei se sei como fazer isso, sussurrei. Não sei como estar totalmente em um relacionamento sem me perder. Então vamos aprender juntos. Em terapia, em conversas honestas, através de tentativa e erro, mas juntos. Tudo isso é o que eu peço. Ele estava me oferecendo tudo. Amor, compromisso, paciência, parceria. Tudo que eu sempre quis. E ainda assim... Vá para Londres, ouvi minha voz dizer. Aproveite essa oportunidade. Você merece. Venha comigo, ele disse mais uma vez. E dessa vez, pela primeira vez, eu considerei realmente. Imaginei 6 meses em Londres, explorando uma nova cidade, trabalhando no meu livro, tendo Gabriel toda noite, toda manhã, construindo algo real, algo permanente. Imaginei também o medo. A possibilidade de me perder de novo, de acordar em alguns anos e não me reconhecer no espelho. Eu preciso de mais tempo, disse finalmente, para pensar, para processar. Vá para Londres, fique em contato e vamos ver o que acontece. Vi a esperança morrer em seus olhos. Você sabe que isso não vai funcionar não, né? A distância, a incerteza, isso só vai nos machucar mais. Então, o que você quer? Quero que você me escolha, completamente, sem hesitação. Quero que você pegue o anel, diga sim e construa uma vida comigo. Mas eu não posso forçar isso. Você tem que querer também. Ficamos em silêncio. O peso da nossa situação impossível esmagando o ar entre nós. Eu te amo, disse eu. Mais do que achei que fosse capaz de amar de novo. Eu sei, ele sussurrou. E isso torna tudo mais difícil. Não perca os próximos capítulos dessa emocionante história no canal Amores e Flores.